Chegou a hora, nesse vídeo aqui, de você, de uma vez por todas, entender a diferença entre um assistente de IA e um agente de IA. Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do seu curso em vídeo de inteligência artificial. O meu nome é Gustavo Guanabara e agora o Ramiro Lobo já tá chegando aí, como sempre, e nós vamos tirar uma dúvida muito comum na galera que é iniciante, na galera que tá começando nesse mundo de IA. Qual é a diferença entre assistente de IA e agente de IA? Nós mesmos, lá no módulo 1, se você perceber, né, tem um vídeo lá logo no finalzinho, que a gente confunde muito o conceito de agente e de assistente. Isso porque, primeiro, na época, tava muito no início de falar sobre isso, mas até hoje as dúvidas persistem de muita gente aí, então para isso que a gente gravou esse vídeo e é uma preparação para o finalzinho do curso. Então você não perde por esperar. Então o Ramiro já tá chegando aqui para te explicar, apesar das palavras serem parecidas e sugerirem que são um sinônimo, não são. Você vai aprender a partir de agora qual é a diferença entre um assistente e um agente de inteligência artificial. O recado da vez é para você que quer aprender a construir sites e pequenos sistemas online com tecnologias como HTML5, CSS3, JavaScript e PHP. Isso porque, no Estudonauta, você encontra todos os conteúdos de sucesso do curso em vídeo, ainda pode tirar dúvidas com a tutoria e, no final dos seus estudos, garantir vários certificados de conclusão com código de verificação e sem pagar nenhuma taxa extra para isso. Você vai aprender desde a criação de páginas, os fundamentos das linguagens de programação para web, incluindo os conceitos de programação orientada a objetos, e a criação de pequenos sistemas online com acesso a bancos de dados. Tudo bastante focado nos fundamentos que são tão importantes para qualquer profissional da área. Então não perca tempo, torne-se agora mesmo um aluno do Estudonauta, acessando os links que estão na descrição dessa aula ou apontando seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Obrigado, Estudonauta, pelo apoio ao curso de IA e você pode voltar à sua aula. Ramiro, chegamos agora a mais uma aula conceitual, mas de muita importância, onde a gente vai comparar os assistentes e os agentes. A gente falou no vídeo anterior sobre criação de um assistente, né? Só que muito se fala também sobre agentes hoje em dia. E aí você preparou essa aula aí, eu preparei os slides bonitinhos aqui pra gente poder falar a diferença entre assistente e agente, né não? E já vou te antecipando, Guanabara, que isso se confunde. A gente mesmo, lá no primeiro módulo, nas primeiras aulas, a gente estava chamando de agente, o que é o assistente. A gente vai te dar aqui a explicação do que é o assistente, do que é um agente, mas se você se confundir, é normal, não tem problema nenhum, tá? Eles são próximos, eles são bem diferentes, mas também tem uma proximidade. Mas não é difícil você confundir. Já assisti vários vídeos no YouTube de pessoas dizendo que iam ensinar a criar um agente e na realidade estavam ensinando a criar um assistente e vice-versa. Então a gente vai dar uma explicação aqui que eu acho que vai fixar na sua mente a diferença desses dois. Exato. Então se você já bota esse link aqui, salva esse link aí nas suas playlists, sempre que você precisar consultar a diferença de assistente pra gente, volta aqui no vídeo, assiste de novo. Não esquece de compartilhar com as pessoas queridas para eles não precisarem se enrolar também. Vamos começar falando sobre os assistentes, né? Na próxima aula, a gente já vai criar um assistente, que é assistente do Enem, que como a gente já prometeu antes, a gente só precisa acabar com essa aula aqui primeiro. Então, o assistente é aquele que está sempre pronto para nos ajudar. Então, é uma pessoa que assiste, não? Uma pessoa assistente, não é assistido no sentido de ficar assistindo alguma coisa. É assistir a algo, né? Ajudar a algo. E aí você colocou lá na descrição. Né? Isso, é dar assistência. O assistente é um sistema que ajuda os usuários a realizarem tarefas específicas, que geralmente com base em comandos diretos ou perguntas. Ele não age sozinho, ou seja, depende da interação do usuário para funcionar. E se não age sozinho, eu botei em negrito aí para você deixar marcado aí na tua mente também. Ele não age sozinho, o assistente. Seu comportamento geralmente é previsível e focado em responder, sugerir ou auxiliar dentro dos limites bem definidos. Então, a ideia do assistente é, como o próprio nome sugere, é auxiliar, é dar assistência a, não é isso? É que nem eu acho que lá no módulo 1 do curso de IA, a gente criou um assistente de tirar dúvida, lembra? Aquilo era um assistente, ele estava pronto para você ir lá, pedir exercício, pedir uma aula de revisão, pedir para avaliar o teu prompt. Ele está sempre lá e ele tem as funcionalidades bem definidas, ele tem um menu lá de tudo que ele pode fazer e ele é até proibido de fazer algo fora daquele escopo que foi definido. E toda vez que você precisa, você vai lá. Ele te ajuda, né, nas questões possíveis de tirar dúvida para você ou avaliar teu prompt.
Exato. A gente vai dar um exemplo mais pra frente, né, com o exemplo que o Ramiro criou, mas só de ler essa frase aqui, eu fico imaginando que é o seguinte, sabe, vê se faz sentido o que eu tô falando, Ramiro. O assistente é como se fosse aquela pessoa quando você vai no banco e que tá escrito nas costas dele, como eu posso te ajudar? E aí você vai lá e fala assim, eu precisava tirar um saldo aí no meu banco. E óbvio que ele não vai lá e não vai tirar o saldo pra você, ele vai lá contigo na máquina e fala assim, olha, aperta ali, aí tu vai e aperta, agora aperta aqui, agora digita a sua senha, ele vai virar de costas, ele nem vai olhar a tua senha, e aí depois que você digitar, sai o seu extrato. Ou seja, ele te deu uma assistência, mas ele não fez pra você, ele não agiu por conta própria. Você pediu ajuda e ele te deu o passo a passo pra fazer. É um tipo de assistente, não é isso? É isso aí. Colocamos aqui também no slide exemplos de assistentes de IA. Você usa no dia a dia o ChatGPT respondendo sua pergunta, né? O ChatGPT, você botou uma pergunta, ele vai lá e te dá uma resposta. Isso pode ser considerado uma forma de assistência, né? E sabe o que é engraçado, Guanabara? É exatamente o que você falou lá da pessoa do banco. Quando você pede para ele, por exemplo, eu tô querendo criar um e-book, eu vou lá, pergunto, faço uma interação, ele me dá o texto, mas ele não tá indo colocar lá no meu documento, ele não tá editando o documento para fazer isso para mim. Por exemplo, o ChatGPT tem uma ferramenta que não está disponível no Brasil ainda, esqueci até o nome dela, que ele faz isso para você. Ele, na realidade, não roda no navegador, ele consegue abrir um documento e botar dentro do documento para você. Por isso ele é chamado de agente. Porque você faz o pedido, mas ele também age, entendeu? Como, por exemplo, a Manus AI, tá todo mundo usando também, que vai lá e ele faz para você algumas coisas. E o ChatGPT não. Ele te responde, se você vai copiar, colar, qual a ação que você vai fazer com aquele conteúdo, aí é por tua conta. Sim. Você pode até pedir para ele, falar, o que eu faço agora? Ele vai falar, olha, agora copia isso daqui, vai lá no Word e cola. Vai lá no Google Docs e cola. Ele pode te dar essas instruções, mas ele não vai fazer para você. Se você estiver programando aí numa linguagem, no framework que você não sabe, ele te deu o código, o que eu faço agora? Você vai no arquivo tal, na pasta tal e coloca isso lá dentro. Ele vai te dar a instrução, mas ele não vai fazer. É igual o assistente do banco lá com como eu posso te ajudar. Ele não vai meter a mão na tela, ele vai te dizer, ó, aperta ali, faz isso agora, digita a sua senha. Ele não vai falar, qual a sua senha? Me dá a tua senha aí pra eu poder digitar. Não vai. Não deveria fazer isso, né? Se ele fez, já tá errado. Outro exemplo, mas que hoje é tudo Siri... com digital... Exato. Ó, a Siri, a Alexa, o Google Assistant, e aí que eu acabei ativando um monte de gente aí, tocando uma música ou criando um alarme, né? Ou botando uma lista de compra, enfim. Quando você pede para esses assistentes pessoais aí, alguma coisa, eles são, né? O próprio nome diz, eles são assistentes. E o último exemplo, um chatbot que ajuda no suporte ao cliente com base nas perguntas frequentes. Então, o cliente fala, como é que eu faço isso? Quem vai responder não é um humano, e sim um chatbot. Isso aqui são exemplos de assistentes, não é isso, Ramiro? E existem chatbots que também são agentes, tá? Porque hoje a gente tem microsize dentro desses chatbots, até dentro do próprio WhatsApp, alguns chatbots que rodam no WhatsApp. E às vezes, se você tá ali, se ele identifica o teu número, ele faz algum tipo de autenticação com você, muitos agentes... Ali eles conseguem, por exemplo, finalizar um pedido, te mandar uma segunda via do boleto, cancelar uma conta, ele consegue algumas ações ali. Então o chatbot, o que a gente conhece tradicionalmente de atendimento, geralmente ele não tem nenhuma ação, ele te indica, ó, vai nesse formulário, finaliza aqui. Mas já existe, que aí são chamados de microsize, que são microsistemas mesmo, que você interage ali com essa interação, ele toma uma ação. Mas aí não é um assistente, o que a gente tá falando aqui é de assistente. Aí é um agente. Eu tô te falando que o chatbot, ele pode ser assistente, mas ele também pode ser um agente. Beleza, então fica dúbio aí o exemplo. Peraí. Olha só, eu vou interromper sua aula um segundinho, porque é o seguinte, eu tô participando da semifinal do Prêmio IBEST, que é o prêmio que seleciona os influenciadores de determinadas áreas. E eu tô concorrendo mais uma vez ao Prêmio Influenciador de Educação, que são esses prêmios aqui que a gente exibe com tanto carinho, com tanto orgulho. Ó, aqui tem o de 2024, esse aqui foi o de 2023. E eu vou te pedir, cara, me ajuda a trazer esse prêmio mais uma vez aqui pro nosso cenário. E o Prêmio IBEST é muito importante para nós produtores de conteúdo, para mostrar os nossos trabalhos para anunciantes, para marcas. Então eu conto com a sua ajuda. O QR Code está aparecendo aqui na tela, mas eu também vou deixar o link para votação na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado dessa postagem. Cara, ajuda a gente. Prêmio IBEST, a gente tá ajudando vocês pra caramba com o curso de IA. Ajuda a gente. Eu sei que todos os gafanhotos podem se unir e trazer esse prêmio mais uma vez pro curso em vídeo.
Só que agora a gente vai falar dos agentes, né? Que é a grande promessa do futuro das IAs. O agente, como você já deve até, né, pressupor de acordo com a explicação do assistente, ele é um pouco mais completo, né? E ele é mais avançado e ele é projetado para observar o ambiente, tomar decisões por conta própria e agir proativamente para atingir um objetivo. Ele pode se adaptar ao contexto, aprender com experiências e até trabalhar por longos períodos, mesmo sem a interação direta com o usuário. Então, o agente, ele não vai só dar uma resposta, ele vai realmente fazer alguma coisa, né, Ramiro? Você imagina, por exemplo, que você tenha, sei lá, algum tipo de automação. Vamos falar um agente que cuide de uma automação específica da tua empresa. Por exemplo, receber todos os e-mails de clientes ali, filtrar para dividir para o departamento certo, ou até interagir, dando respostas prontas quando a pessoa está pedindo uma segunda via de um boleto, alguma coisa que ele consiga resolver. Ele está ali trabalhando 24 horas por dia, chegou um e-mail, ele já toma uma ação, faz alguma coisa, separa, organiza, responde. Então ele está ali proativamente trabalhando o tempo inteiro para você. Então, assim, existem vários tipos de agente. Imagina que o Guanabara resolva colocar um site de notícia, de TI, e ele coloca um agente que de uma em uma hora, né, ele rode, né, automaticamente, e ele vai em todos os sites que ele acha importante, no blog de notícia da Microsoft, da OpenAI, do Google, e se ele identifique se a notícia é importante, se for, ele já traduza, transforme numa notícia e publique automaticamente lá no site do Guanabara. Isso seria um agente, ele tá trabalhando sozinho. Exato. Ele tá tomando as decisões pela gente. E aqui, como a gente colocou no anterior, né, nos assistentes, a gente também vai botar alguns exemplos bem típicos, né, que é um robô de entrega que traça a rota e evita obstáculos sozinhos, um sistema de inteligência artificial que analisa dados financeiros e realiza operações na bolsa automaticamente, e até você botou lá, um bot de atendimento que entende mudanças no humor do cliente e adapta sobre a abordagem. Então, assim, ainda usando o exemplo do cara com o coletinho escrito como posso te ajudar sendo um assistente, o que seria o agente? Seria, por exemplo, o gerente da conta, que tem algumas coisas que ele pode fazer na tua conta, né, Ramiro? Tipo, você tá com um problema, você chega lá pro posso te ajudar, o cara não consegue te ajudar, aí você vai lá no gerente, aí o gerente mexe lá no sistema, e aí, mexendo nesse sistema, ele consegue resolver o seu problema. Ele seria mais um agente. Aí né? não é você que vai interagir. É engraçado esse exemplo do sistema de IA que analisa dados financeiros. Quando eu estava aprendendo, né, faz tempo que eu não mexo com isso, que eu estava aprendendo lá a investir em criptomoeda, e aí eu estava utilizando a Binance. A Binance oferecia vários robozinhos que você podia configurar e organizar para que ele ficasse investindo para você, vendendo e comprando. E eu sei que as grandes empresas, o que eles chamam de baleias, eles fazem isso. Eles ficam esperando o momento certo, o robô analisa, vai lá, compra, vende para derrubar aquela cripto, para poder comprar mais barato, para poder fazer uma liquidez, e muitas dessas empresas têm tudo isso automatizado. Sim. Verdade. Então, assim, com essa diferença de assistente e agente na cabeça, o Ramiro preparou um exemplo aqui que é bem legal e fica bem ilustrativo do jeito que eu montei aqui pra vocês, que é o seguinte, é a analogia com vendedores, pra gente poder entender melhor essa diferença de assistente pra agente. Usando a mesma pessoa, mesmo cargo, mas duas pessoas diferentes, ó. Pra facilitar a compreensão, imagina que a gente tem dois vendedores em uma empresa, né? Duas pessoas trabalhando com vendas. Ambos têm o mesmo objetivo, que é vender produto, né? Então eu tenho lá o vendedor 1 e o vendedor 2. Na forma que eles trabalham diferentes nessa historinha aí que a gente vai criar. E isso ajuda a entender as diferenças entre assistentes e agentes. Então vamos lá, olha só. A gente tem o vendedor 1, que é esse carinha que tá aparecendo aí na tela, e a gente tem o vendedor 2, que é esse outro carinha que tá aparecendo aí na tela. O vendedor 1, que eu apresentei primeiro, ele é educado, ele é atencioso, ele é eficiente, ele faz vendas, normal. Ele trabalha o dia inteiro com o WhatsApp e o e-mail aberto, pronto para responder qualquer cliente que entrar em contato. Porém, só tem um detalhe. Ele só age quando o cliente toma a iniciativa. Ou seja, ele só vai efetivar a venda, só vai efetuar a venda, né, o processo de vender, quando o cliente chegar e falar assim, tô interessado em comprar. Se ele não aparecer nenhum cliente falando, tô interessado em comprar, ele não vende nada, não é isso, Ramiro? Exatamente. Aquele caso, por exemplo, imagina lá numa empresa que tem um anúncio e ele fica lá, o cliente chega no site, vê a informação, tem dúvida e ele interage. Se o anúncio parar por algum motivo, o cartão de
crédito deu problema ou deu um erro, ele vai ficar de braço cruzado enquanto o gestor de anúncio lá, o gestor de tráfego não vai lá e resolva o problema do anúncio, entendeu? Ele Isso não vai aí. tomar a iniciativa de correr atrás de cliente. Show. Perfeito. Agora vamos pro vendedor 2. O vendedor 2, ele já é mais ousado. Ele não espera o telefone tocar, ele pega a agenda, ele chega na empresa, pega a agenda, escolhe os melhores clientes e começa a fazer ligações, tá? Às vezes, ele ainda sai da empresa para visitar outras empresas e oferecer o produto na loja, mesmo que ninguém tenha pedido, tá? E ele age por conta própria, com base em seus objetivos. Ou seja, o vendedor 1, enquanto tá lá esperando o telefone tocar, né, o WhatsApp fazer a mensagem lá para poder vender, o outro não, o outro chega lá, já começa a entrar em contato com os potenciais clientes, alguém que ele já tenha falado anteriormente, alguém que ele já tenha vendido anteriormente, e ele faz isso constantemente. Então, esses dois vendedores, aí responde isso, Ramiro, a pessoa que tá em casa, que tipo de vendedor você gostaria de trabalhar contigo, né, que trabalhasse com você? O vendedor 1 que fica lá, ele é eficiente, ele é educado, ele vende, os dois vendem. Só que qual dos dois você acha que vende mais, não é isso, Ramiro? Aí depende, né? Porque tem empresa que precisa do vendedor 1 também, porque ela tem sei lá, o cara investe muito em tráfego pago no Google, por exemplo, ou na Meta, chega muita demanda e tem muitas dúvidas. Então ele tem que ter esse cara ali para poder responder. E eu diria que a chance do vendedor 1 ele ter um salário fixo e uma comissão muito pequenininha é maior do que o vendedor 2, que deve ter uma comissão muito maior, porque ele vai atrás do cliente, né? Ele é a ponte entre o produto, o serviço e o cliente. E se ele não vender nada, provavelmente não vai ganhar nada, entendeu? Verdade. Então, assim, nesse paralelo, nessa analogia, o vendedor 1 é como se fosse um assistente. Ele fica passivamente, ele fica lá passivo, ele fica respondendo somente quando é acionado, não é isso? Já o vendedor 2, ele é um agente. Ele começa a agir por conta própria, assim que ele tem um objetivo lá. E duas palavrinhas vão definir bem, né, para você guardar na tua mente. Um assistente, ele sempre responde, né? O vendedor 1, ele não vai deixar de responder nenhum cliente, não vai ser grosseiro com ninguém vai ficar sem resposta. Porém, o vendedor 2, ele resolve as coisas. Ele vai lá e resolve as coisas. O assistente, ele não consegue resolver, tá? Já o agente, ele consegue resolver as coisas. Você quer ver um exemplo bem comum, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, eu saí para comprar um tênis. Eu sei o tênis que eu quero, né? Na maioria da internet, tu escolhe, vai na loja. Quando eu chego lá, o que eu quero saber? Eu quero saber se tem meu tamanho. Sim. Né? Se naquela loja tem meu tamanho. Então, é um vendedor do tipo assistente. E eu não te diria nem que ele é um assistente de venda, ele é um assistente de compra, porque eu já comprei na minha cabeça. Eu já fui com a intenção de comprar. A não sei que seja fora da realidade, muito caro ou não tenha meu número, eu não vou comprar. Agora, dentro dessa mesma loja, pode ter ali um agente de venda, como já aconteceu comigo. Eu já fui numa loja com a intenção de comprar um sapato específico e não tinha, e o vendedor ser muito bom e falar, cara, mas olha só, eu tenho aqui 2 modelos que eu tenho certeza que você vai gostar muito, não sei o que, o cara foi lá, aí ele não voltou com 3, ele voltou com 5, eu experimentei, enquanto eu experimentava, fui dando informação pra ele, não, esse aqui eu não gostei, não guarda com marrom, não, esse aqui, daqui a pouco o cara tinha mais 2, 3, e no final eu ia comprar um sapato que ele não tinha, e eu saí com 2 pares de sapatos. Então, mesmo sendo um vendedor de sapato, você tem um vendedor que é só assistente. Você chega lá, o Guanabara chega lá e quer um tênis específico da marca tal, e já sabe o modelo, pergunta, cara, eu queria o tênis tal, você tem? Tem. Ah, mas o meu número é 44. Ih, 44 eu não tenho. Ainda vai caramba, só serve esse, o Guanabara vai falar só. O Guanabara vai embora e ele vai voltar lá pra fila de atendimento, esperando a outra oportunidade, outro cliente. E um vendedor que é aquele vendedor agente, né, o vendedor que resolve, ele não vai deixar o Guanabara ir sem mostrar outros modelos similares. Nem que ele não venda, mas ele vai tentar, né? Porque ele é um sujeito de ação. Então, essa eu acho que, essa questão da venda, eu acho que fica muito claro para você quando você está desenvolvendo ou usando um assistente ou quando você está desenvolvendo ou usando um agente de IA. E o legal, Ramiro, é o seguinte, a gente tá falando aqui que, a gente também não tá dizendo que assistente é uma bosta e que agente é maravilhoso. Até porque, eu falei, no próximo vídeo a gente vai ensinar a fazer um assistente. O cara pode estar pensando, bom, peraí, se assistente é tão ruim, por que ele vai ensinar a fazer um assistente, né? O assistente tem sua utilidade, né? Exatamente. O assistente, ele só não age. Ele tá ali pronto para te ajudar. Isso. Um bom assistente, ele vai te dar a resposta certa quando você precisar. E isso é super útil. Você no curso, quando você vai lá no ChatGPT e que você tá com uma dúvida, ou posta um código seu que tá errado, o ChatGPT mostra a linha que tá errado, qual é o erro que você cometeu. Isso é super importante.
E tem hora que o agente não consegue resolver o teu problema, porque o agente nem sabe que você precisa corrigir um código, por exemplo. Um assistente vai saber porque você vai dizer. Então, cada um tem sua utilidade, cada um tem sua importância. Ambos são super importantes. Quando a gente coloca na questão da venda, lógico, principalmente eu e Guanabara aqui, que somos empreendedores, quando você vê um vendedor que vai lá e corre atrás e vende, nosso coração bate mais forte. Então, por isso que a gente se empolgou aqui. Exato. E para finalizar, a gente preparou aqui um resumo, né, que aí você consegue até tirar um print quando terminar, que é o seguinte, ó, atividades e o que cada um é capaz de fazer ou não. Por exemplo, iniciativa própria. Um assistente não tem iniciativa própria, já o agente tem. Depende do usuário. O assistente, ele depende que o usuário peça as coisas para ele poder responder. O agente não, ele pode, através de uma orientação que ele recebeu lá no início do treinamento do agente, ele agir sem a interatividade do usuário. Agir sozinho. Para sempre, exato. Ele interage em tempo real? O assistente interage em tempo real. O agente também interage em tempo real. Ou seja, os dois fazem essas coisas. Agora, entender o ambiente. O assistente, ele até entende o ambiente, mas não é tão completo assim. Não é isso, Ramiro? Exatamente. E o agente, dependendo de como foi desenvolvido, ele para entender o ambiente e tomar decisões, né? Exato. Não estou dizendo que o assistente não entende ambiente, tá? O assistente pode entender, mas não é tão completo quanto o agente. É capaz de planejar ações? O assistente é capaz de planejar ações. O agente também. Os dois são capazes de planejar. Agora, é capaz de executar as ações? O assistente não é capaz de executar ação nenhuma, mas ele pode planejar. Já o agente também pode, além de planejar, ele é capaz de executar. Então assim, ó, com isso aqui em quadro, né, com isso aqui na tela, tira um print para você poder guardar na tua mente aí a diferença entre assistente e agente. Então, com aquela imagem lá do vendedor na mente, né, o vendedor ativo e o vendedor, né, o proficiente e aquele só reativo, né, o assistente e o agente. E com essa tabela aqui, eu acho que tirando o print disso aí, dá pra entender legal a diferença entre assistente e agente, não é, Ramiro? Posso te falar uma coisa bem louca? Quando você olha para o assistente, você pensa o seguinte, não, o assistente é feito para seres humanos, só a gente utiliza. Não, um agente de IA, ele pode consultar um assistente para obter uma informação que ele vai utilizar para uma ação. Verdade. O usuário de um agente pode ser um assistente. Exatamente, né? O usuário de um assistente, né? O agente pode consultar um assistente. Isso é verdade. Então, o usuário de um agente pode ser um assistente, exatamente. Falei ao contrário. É uma fonte de consulta especializada, basicamente isso, né? Que vai te direcionar no caminho certinho para aquilo que você precisa. Essa é a base, esse é o conceito básico. Mas o grande diferencial mesmo é a capacidade de executar ações e a iniciativa própria. Essa é a grande questão, né? Por isso eu estou só fiz essa referência, Guanabara, porque a gente colocou aí nesse slide que ele depende de usuário, né? Ele depende de usuário, mas esse usuário não necessariamente precisa ser humano, né? Sim, pode. Tanto que um assistente, eu posso ter vários assistentes especializados e um assistente master que consulte outro assistente para dar a resposta que ele quer. E eu posso ter agentes que consultem aquele assistente também. Não deixa de ser um usuário. Não precisa ser humano, não precisa ser gente. Pode ser um outro computador. Se você acompanha a gente aqui no Curso em Vídeo há bastante tempo, sabe que o nosso foco é sempre nos cursos. Só que eu não sei se você conhece uma iniciativa nova que aconteceu há algum tempo atrás, que foi o lançamento do nosso Experience Podcast. É aquele podcast que tenta te ajudar com a tua carreira. E nesse momento em que eu tô gravando esse vídeo, a gente já gravou mais de 40 episódios com profissionais da área, dando dicas de carreira, contando suas experiências no mercado de trabalho, e com certeza isso vai te ajudar pra caramba na sua carreira. Não necessariamente pra você copiar o que a outra pessoa fez, mas pra você entender que nem tudo que é planejado acaba acontecendo, vai aprender sobre algumas posturas a se tomar e essas histórias podem te inspirar. Então não deixa de acompanhar o Experience Podcast acessando a nossa playlist ou a aba de podcast aqui do canal do Curso em Vídeo. Agora você já sabe a diferença entre um agente e um assistente. E o que eu vou te pedir é o seguinte, cara. Bota aqui nos comentários se você já sabia essa diferença, se você já sabia qual era a diferença, se você não confundia nada disso. E também você vai compartilhar esse vídeo com alguém que tá chamando o assistente de IA e agente. Eu conheço uma galera que criou produtos ou que tá vendendo a ideia de um assistente, só que na hora ele fala que é um agente. O agente é capaz de agir, você já viu nesse vídeo aqui. Então, faz um favor pra essa pessoa, faz um favor pra essa pessoa querida da sua vida. Mostra pra ele
esse vídeo e fala, cara, não confunde mais assistente de IA com agente de IA, que são coisas diferentes, até o custo disso é diferente também. E o que a gente vai ver na próxima aula? A próxima aula nós vamos transformar tudo aquilo que a gente viu até agora, aquele corretor de prova do Enem, aquela que sugeria temas possíveis para a redação do Enem, a gente vai transformar tudo isso num assistente no próximo vídeo. Então você não perde por esperar. A gente se vê então no próximo vídeo, na próxima aula, finzinho do curso de IA, o módulo 2, tá chegando. A gente fica um pouco triste, mas fico muito feliz com a quantidade de informação que a gente já compartilhou com vocês. Um grande abraço e a gente se vê lá.